Quando as contas se acumulam, o telefone não toca, e o coração começa a duvidar se Deus ainda tem um plano. É aí que a fé é posta à prova. É fácil acreditar quando tudo vai bem. Difícil é acreditar quando a despensa está vazia e a porta do emprego continua fechada. Mas é nesse terreno árido que a providência de Deus floresce. Hoje, esta mensagem não é apenas uma oração, é um chamado. Um chamado para aquele que está cansado de tentar, que sente vergonha de não conseguir sustentar a família, que olha para o céu e pergunta: Senhor, até quando? Há uma resposta, e ela vem pelas mãos silenciosas de um homem justo, esquecido por muitos, mas lembrado por Deus, São José, o guardião da providência. Não há coincidência em você estar ouvindo isto agora. O mesmo Deus que sustentou José em noites de incerteza quer sustentar você hoje. São José não viveu em palácios. Ele conheceu o suor, a fadiga e a responsabilidade de colocar o pão sobre a mesa. Ele também sentiu medo. Soube o que é não entender o caminho, mas escolheu confiar. E por isso, tudo o que faltava, o céu supriu. Deus o escolheu não apenas para proteger Maria e o menino Jesus, mas para mostrar a cada trabalhador, a cada pai, mãe, jovem desempregado, que a fé abre portas que o currículo não pode abrir. A fé move aquilo que os olhos não veem. E quando se une à intercessão de São José, o impossível começa a ceder. Talvez o que falte não seja uma oportunidade, mas a confiança de que Deus ainda é o provedor. E é essa confiança que este vídeo vai despertar em você. Hoje, você não apenas pedirá por um emprego, você aprenderá a caminhar debaixo do manto de São José, onde o medo não domina e a fé produz frutos. Enquanto muitos olham para as circunstâncias, São José nos ensina a olhar para o céu. Enquanto o mundo corre em desespero, ele permanece firme, silencioso, obediente. E é nessa obediência que o milagre acontece. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas está te preparando para sustentar não só uma casa, mas uma fé que ninguém poderá tirar. Então, feche os olhos, respire fundo e permita que cada palavra desta oração penetre o seu espírito. Porque hoje, algo novo começa. A porta que estava trancada vai começar a se mover. E o nome dessa chave é Providência. A mão oculta da providência. Você já percebeu que as maiores mudanças da vida quase nunca chegam com barulho? O milagre raramente vem com um anúncio. Ele vem disfarçado de algo comum, um encontro inesperado, uma ligação que parecia trivial, um convite improvável. É assim que Deus age, em silêncio, mas com precisão. A providência não é o acaso. É a inteligência divina guiando cada detalhe, mesmo quando a nossa visão é curta demais para entender. Há coisas que não acontecem porque Deus esqueceu. Elas simplesmente ainda não aconteceram porque Ele está montando o cenário perfeito. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 26: Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Essa é a lógica do céu. A confiança antes da explicação. O mundo ensina que é preciso ver para crer, mas Deus convida a crer para ver. Aquele que se entrega à providência descobre que o tempo de Deus nunca atrasa, apenas amadurece. E enquanto muitos se revoltam com o silêncio, o homem de fé aprende a ler os sinais. Aprende a reconhecer que cada porta fechada foi, na verdade, uma proteção. Que cada demora foi um treino para a fé. Que cada queda foi um convite para voltar aos braços do Pai. A providência é o fio invisível que costura o que parecia perdido. Ela move corações, altera caminhos e sustenta quem já não tem forças. E o mais impressionante é que essa força age até quando você duvida dela. Mesmo nos dias em que você se sente sem fé, Deus não deixa de agir. A cada instante, há algo sendo preparado em seu favor. Pode parecer distante, mas é real. O que hoje se apresenta como atraso, amanhã será reconhecido como cuidado. O que hoje dói, amanhã será entendido como livramento. A providência é a resposta antecipada de Deus às orações que você ainda nem fez. E quando o coração se abre para reconhecê-la, algo dentro de nós muda. A ansiedade cede espaço à paz. A pressa dá lugar à confiança.
E a mente, cansada de tentar controlar tudo, descansa nas mãos do Criador. E é nesse descanso que surge uma nova revelação. A de um homem que aprendeu a viver sob essa mesma confiança. Um homem que fez da fé o seu sustento e da obediência a sua riqueza. Esse homem é José de Nazaré, o guardião da providência, aquele que nos ensina que o trabalho das mãos deve começar com a entrega do coração. O carpinteiro de Nazaré. Em cada batida do martelo de José, havia mais do que o som do trabalho. Havia oração. Cada pedaço de madeira que ele moldava, cada ferramenta que ele pegava, era um ato silencioso de fé. Enquanto o mundo via apenas um carpinteiro, o céu via um homem sustentando o próprio Redentor com o esforço das mãos e a entrega do coração. José não pregava com palavras, mas com exemplo. O seu ofício era simples, mas o seu coração era extraordinário. Ele entendeu que o verdadeiro valor do trabalho não está no resultado, mas na fidelidade a Deus enquanto se trabalha. Não havia luxo em sua oficina, apenas a presença de uma paz que o mundo não compreende. Quantos de nós hoje buscamos segurança no que temos, no salário, no cargo, no reconhecimento? Mas José, o justo, encontrou segurança na vontade de Deus. Quando tudo parecia incerto, quando o anjo lhe mandou fugir, quando não havia lugar na hospedaria, quando a espada da pobreza ameaçava sua casa, ele não parou. Ele confiou. Ele seguiu. Ele trabalhou. O que sustentava José não era o dinheiro. Era a fé. A mesma fé que o fez ouvir a voz de Deus no meio da noite e levantar sem questionar. A fé que o fez atravessar desertos e recomeçar em terras estranhas. A fé que o fez compreender que o trabalho é uma extensão da oração e que nenhuma mão que serve com amor passa despercebida aos olhos do Criador. No mundo de hoje, onde tantos se sentem pequenos e descartáveis, José nos ensina que a dignidade não vem do cargo, vem do propósito. Que o sucesso verdadeiro é obedecer a Deus mesmo quando ninguém vê. Que cada martelo levantado com fé ecoa nos céus como uma sinfonia de confiança. O carpinteiro de Nazaré nos recorda que Deus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. E essa presença é o que transforma a rotina em missão. Enquanto José trabalhava com madeira, Deus o moldava em silêncio, transformando suas provações em testemunho. Talvez hoje, o que Deus está moldando em você não seja apenas um futuro melhor, mas uma fé mais firme. Talvez o que Ele está pedindo não é que você entenda, mas que permaneça, porque em cada movimento invisível da sua vida, Ele está construindo algo maior, e no compasso das mãos que confiam surge a resposta. Porque cada vez que José dizia sim no silêncio, uma porta se abria no céu. E é nessa certeza que o próximo passo se revela, o momento em que a dor e a falta se tornam o campo onde a providência floresce. O peso de uma mesa vazia. Há um silêncio diferente dentro de uma casa quando a mesa está vazia. Ele não é apenas a falta de som, é o eco da preocupação, é o olhar trocado entre quem ama, tentando disfarçar o medo do amanhã. É o coração apertado de quem acorda cedo, reza, envia currículos e volta para casa com a sensação de que o mundo fechou as portas. A dor de não poder prover é uma das mais profundas que um ser humano pode carregar. José conheceu esse peso. Não foi poupado da pobreza, nem das incertezas. Teve de fugir para o Egito com uma criança nos braços e uma mulher confiante ao seu lado. Não tinha casa, não tinha estabilidade, mas tinha uma certeza. Deus estava no caminho, mesmo que o caminho não fizesse sentido. Talvez hoje você esteja vivendo esse mesmo deserto, tentando esconder dos filhos a angústia, tentando manter a fé enquanto o medo sussurra que nada vai mudar. É nesse ponto que o inimigo tenta te convencer de que você foi esquecido. Mas a verdade é outra. Os que confiam em Deus nunca estão esquecidos. Estão sendo moldados. José viveu cada dia pela fé. Quando não havia mesa posta, ele oferecia o seu trabalho como oração. Quando o pão era pouco, ele oferecia gratidão. E é por isso que a providência nunca falhou. Porque Deus nunca abandona quem trabalha com o coração voltado para o céu. A mesa vazia é o altar onde a confiança é provada.
É ali que o homem descobre se crê por conveniência ou por convicção. É ali que a fé deixa de ser palavra e se torna vida. Hoje, talvez a sua oração não precise ser por um emprego apenas, mas por uma nova visão. A visão que São José teve, a de que cada dificuldade é um convite para conhecer o poder silencioso da providência. Deus não ignora o estômago vazio, nem o boleto vencido. Ele apenas espera o momento exato em que a sua fé esteja madura o suficiente para sustentar o milagre que vem a seguir. E esse milagre se manifesta quando a fé supera o medo, quando o desespero dá lugar à entrega. É aí que o céu se move. É aí que as portas começam a se destrancar. Porque onde há falta, há espaço para a abundância divina. E é justamente nesse ponto que nasce o próximo capítulo desta caminhada. O instante em que o medo encontra a fé e a esperança renasce. Quando o medo encontra a fé, o medo é o primeiro inimigo da providência. Ele chega sorrateiro, disfarçado de prudência, sussurrando: e se não der certo? E se Deus não vier? Mas a fé, quando amadurece, aprende a responder com silêncio. José viveu isso em cada momento da sua missão. O anjo dizia: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge. E ele levantava. Não pedia garantias, não fazia perguntas, apenas obedecia. A fé não elimina o medo, mas o coloca no seu devido lugar. José não era um homem sem temores. Era um homem que decidiu acreditar apesar deles. Quando atravessou o deserto em direção ao Egito, o que o movia não era o mapa, era a confiança. Quando não havia abrigo, ele fazia do próprio coração uma tenda para a esperança. Deus nunca prometeu ausência de tribulações. Ele prometeu presença. E é essa presença que transforma o medo em força, a dúvida em direção, o desespero em oração. O medo grita, a fé sussurra. E no fim, é a voz mais calma que vence. Quando o medo tenta dizer que não há saída, lembre-se de José segurando o menino Jesus no escuro, guiado apenas pela fé. O mesmo Deus que guiou aquele caminho difícil é o que está guiando o seu agora. Você não precisa enxergar o futuro, só precisa continuar andando. Talvez neste momento você esteja cercado por incertezas, uma entrevista que não retorna, uma promessa que não se cumpriu, uma porta que se fechou. Mas é no meio dessas sombras que a luz da providência se acende. Cada passo que você dá em confiança é um convite para o milagre se aproximar. A fé é o escudo que protege a alma dos ataques do medo. Ela não muda o deserto, mas muda o olhar. E quando o olhar muda, o caminho também muda. Porque quem confia deixa de andar sozinho, passa a caminhar com o próprio Deus. E é justamente nessa caminhada silenciosa que o guerreiro se forma. É ali que o coração se fortalece, que o espírito amadurece, que o homem ou a mulher de fé aprende a lutar com serenidade. O medo pode estar presente, mas não tem o direito de comandar. Porque a fé é mais antiga, mais profunda e mais fiel. E é dessa fidelidade que nasce a próxima revelação. A força do guerreiro silencioso que vence não pela espada, mas pela obediência. O guerreiro silencioso. Em um mundo que grita por atenção, que mede valor por títulos e conquistas, José se levanta como o mais improvável dos heróis. Ele não discursava, não fazia milagres, não deixou escritos. Seu poder estava no silêncio. Um silêncio que não era vazio, era confiança. Um silêncio que não era fraqueza, era domínio de si. A força de José não se media em gestos grandiosos, mas na firmeza com que obedecia. Enquanto outros reclamavam, ele agia. Enquanto muitos tentavam entender, ele apenas dizia sim. É assim que os verdadeiros guerreiros espirituais vivem, lutando batalhas que o mundo não vê, vencendo guerras dentro da própria alma. São José é o guerreiro das causas impossíveis, porque venceu a si mesmo primeiro. Ele venceu a dúvida, o medo, a pressa, o desejo de controlar. Fez da obediência o seu escudo e da fé a sua espada. Cada decisão sua foi um ato de coragem escondida, e é nesse esconderijo que a graça floresce. Santa Teresa d'Ávila dizia que a outros santos o Senhor deu poder para socorrer em uma necessidade, mas a São José deu poder para socorrer em todas. Isso porque o seu poder nasce da entrega total.
Ele não questionava o porquê das ordens de Deus, apenas perguntava: como posso servir melhor? Em um tempo em que muitos perdem a paz tentando provar seu valor, José ensina a força de quem se cala para ouvir. Ensina que a fé não precisa de aplauso, apenas de coerência. Ensina que quem confia em Deus não precisa explicar seus caminhos, porque o céu entende antes que a boca se abra. O guerreiro silencioso carrega no olhar a serenidade dos que sabem que o resultado não depende deles, mas do Criador. Ele luta, mas sem desespero. Trabalha, mas sem perder o eixo. Espera, mas sem ceder ao medo. É assim que se vence na vida espiritual, com firmeza e paz. E talvez seja exatamente isso que Deus quer ensinar a você agora. A lutar sem perder a calma, a continuar sem ver, a permanecer sem entender. Porque o milagre não vem quando o barulho aumenta, vem quando o coração aquieta. É no silêncio do justo que o céu opera. É na obediência do simples que o poder de Deus se manifesta. José provou que não é preciso muito para ser forte, basta ser fiel. E é a fidelidade que o leva ao próximo passo. A oração que sobe como perfume, feita com mãos cansadas, mas cheias de fé. A oração do trabalhador que confia, mesmo sem ver, que o céu já começou a agir. A oração do trabalhador. A verdadeira oração não começa com palavras, começa com necessidade. É o grito silencioso de quem olha para o alto e diz: Senhor, eu já fiz tudo o que podia. É nessa hora que o coração cansado aprende a falar com Deus sem exigir, apenas confiando. Foi assim com José, o trabalhador de mãos calejadas e alma em paz. Ele sabia que cada batida do martelo era também um pedido, que cada dia de esforço era uma forma de oração. Hoje, essa mesma graça está ao seu alcance. Não importa se você está sem emprego, se perdeu oportunidades, ou se sente que o mundo esqueceu o seu nome. A providência nunca se esquece. Há um tempo exato para cada porta se abrir, e quando essa porta se abrir, você entenderá o motivo de todas as esperas. Por isso, neste momento, faça esta oração com fé, não como quem repete palavras, mas como quem entrega o coração. São José, guardião da providência, abre a porta que eu não posso ver, ensina minhas mãos a servir e meu coração a confiar. Que o trabalho das minhas mãos seja abençoado, e que em cada esforço eu sinta a tua presença guiando meus passos. Sustenta-me na espera, fortalece-me na luta, e não permitas que o medo vença a minha fé. Amém. Essa oração não é mágica, é entrega. Ela não muda Deus, muda você. Porque quem reza assim, começa a enxergar o trabalho como missão, o tempo como aliado e a espera como parte do plano. José não recebeu tudo de uma vez. O pão veio dia após dia. A segurança veio em meio à incerteza. A paz nasceu na obediência. O mesmo Deus que cuidou dele, cuida de você. Mesmo que o amanhã ainda não esteja claro, ele já está lá, preparando o caminho. A fé é o combustível que move o invisível. Quando você reza, algo começa a se deslocar no céu. Portas começam a se destrancar. Corações começam a se mover. E pouco a pouco, o impossível começa a se tornar visível. A oração do trabalhador é simples, mas poderosa, porque vem de um coração que não desiste. E é essa fé persistente que faz o milagre nascer. E quando o milagre começa a se formar, ele não vem como uma explosão repentina, mas como um sopro suave, um movimento discreto, um sinal que só o coração atento percebe. É o que vem agora, o tempo do milagre em espera, quando o céu trabalha em silêncio e a alma aprende a reconhecer o toque sutil da providência. O milagre em espera. O milagre raramente chega quando a gente quer, mas sempre chega quando estamos prontos. É por isso que ele se chama graça, e não controle. Deus não age sob pressão, ele age com perfeição. Cada segundo de espera tem um propósito. José aprendeu isso vivendo dias de incerteza, sustentando uma família com recursos mínimos, confiando que o próximo dia traria o suficiente. O milagre de José não foi um acontecimento repentino, foi um processo silencioso. Deus não o enriqueceu, mas o sustentou. Não o poupou da luta, mas o fortaleceu nela.
Porque o milagre mais profundo não é o que muda a realidade ao redor. É o que muda o coração por dentro. Quando você pede por um emprego, por sustento, por estabilidade, Deus começa a agir. Mas muitas vezes, antes de abrir a porta, Ele te prepara para atravessá-la. Às vezes, o que atrasa não é a bênção, é o nosso preparo. E a providência sabe o momento exato em que a sua fé será madura o bastante para receber o que pede. Quantas vezes o céu já moveu coisas em silêncio e você nem percebeu? Um e-mail que chegou, uma conversa que abriu caminho, uma oportunidade que parecia simples, mas era parte da resposta. É assim que Deus trabalha. Ele esconde o extraordinário dentro do ordinário. O milagre em espera é o tempo em que o céu organiza o que a terra desordenou. É o período em que a ansiedade precisa se calar para dar lugar à confiança. É o tempo em que o coração aprende a depender, não da velocidade das respostas, mas da fidelidade de quem promete. E quando você começa a enxergar o agir de Deus nos pequenos detalhes, o desespero cede espaço à paz. Você percebe que cada não foi um desvio da ruína, que cada demora foi uma chance de amadurecer. E que o milagre não está distante. Ele já começou, só não chegou ao fim. Por isso, se hoje você ainda não viu a mudança que tanto espera, não se engane. Ela já está a caminho. Pode vir por meio de uma pessoa, de uma ideia, de uma simples porta que se abre quando menos se espera. A fé não se alimenta de resultados, se alimenta de esperança. E quando essa esperança se firma, algo profundo acontece. O coração ferido começa a se curar, a alma cansada encontra repouso, e o sentimento de abandono se transforma em certeza. Deus não esquece quem confia, e é exatamente nessa certeza que o próximo passo se revela, o encontro entre a dor da espera e o consolo da lembrança divina. O instante em que o céu sussurra: "Eu nunca te esqueci." Quando você se sente esquecido, há dias em que o peso da espera parece maior do que a promessa. Dias em que o coração se cansa de rezar, a mente se enche de dúvidas e o silêncio de Deus parece uma negativa. É nesse ponto que muitos desistem, convencidos de que o céu se fechou. Mas o que parece esquecimento é, muitas vezes, o momento exato em que Deus está mais próximo. Isaías 49:15 traz uma das frases mais poderosas das Escrituras. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esqueceria de ti. É uma resposta direta para o coração aflito. Deus não ignora a dor de quem espera, Ele a transforma. Ele não se afasta, Ele trabalha no invisível, organizando os detalhes que seus olhos ainda não podem ver. São José viveu essa sensação de ausência, fugindo de terra em terra, tentando proteger sua família, sem garantias, sem planos definidos. Mas mesmo quando parecia que Deus estava longe, Ele estava agindo, conduzindo cada passo, cada decisão, cada silêncio. E é assim também com você. O fato de não ver o que Deus está fazendo não significa que Ele não esteja fazendo. A obra de Deus acontece primeiro na raiz, antes de aparecer no fruto. Por isso, quando tudo parece parado, é porque o céu está construindo algo que ainda não pode ser revelado. Muitas vezes, Deus esconde a resposta para que a fé cresça. Ele permite o silêncio para que o coração aprenda a reconhecê-lo, não apenas nos milagres, mas também na espera. E quando a fé amadurece nesse silêncio, ela se torna inabalável. Você não foi esquecido. Há uma hora marcada para o seu recomeço, e essa hora está se aproximando. Aquele currículo que não teve retorno pode voltar. Aquele contato que se perdeu pode reaparecer. Aquela ideia que você descartou pode renascer como caminho de sustento. Enquanto você ora, algo se move. Enquanto você confia, algo se alinha. A fé é como uma carta entregue em mãos divinas. Ela sempre chega ao destino certo, mesmo que o tempo da resposta não seja o que você esperava. E quando o céu decide agir, não há obstáculo que permaneça. Porque as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E as que Ele fecha, é apenas para te conduzir àquelas que levarão ao verdadeiro propósito. O tempo do esquecimento está terminando. O tempo da providência está chegando. E com ele, o som da chave girando.
o sinal de que o que estava trancado será aberto, e é sobre isso que o próximo capítulo revela: as portas que Deus abre quando a fé finalmente vence o medo. As portas que Deus abre. Existem portas que nenhum esforço humano consegue abrir. Portas que não se movem por influência, currículo ou sorte. Portas que só respondem a uma chave invisível: a fé. É por isso que quando São José intercede, algo extraordinário acontece. O que parecia impossível começa a se mover. Ele é o santo das causas silenciosas, das respostas que chegam quando já não havia mais esperança. Quantas vezes você tentou por conta própria? Quantas vezes se frustrou achando que Deus havia se esquecido? Mas as portas da providência não se abrem pela força, e sim pela confiança. José viveu isso de forma plena. Nenhuma de suas vitórias foi fruto de prestígio, mas de obediência. Ele não forçou o destino, esperou a vontade divina agir, e por isso nada lhe faltou. As portas que Deus abre são diferentes. Elas não apenas mudam o lugar onde você está, mudam quem você é. Porque cada nova oportunidade dada pela providência é uma continuação do cuidado de Deus. É Ele dizendo: eu ouvi a tua oração, agora vai e faz o que te confiei. Você pode não saber quando ou de que forma o caminho se abrirá, mas o céu não trabalha com acasos. Toda vez que uma oportunidade desaparece, é porque uma maior está sendo preparada. Deus não fecha uma porta para te punir, Ele fecha para te proteger. Quando chegar o tempo certo, e esse tempo sempre chega, você vai perceber que tudo o que parecia atraso era apenas alinhamento. O lugar, as pessoas, o propósito, tudo se encaixa. É como se o céu dissesse: agora sim, você está pronto. Por isso, não olhe para as portas que se fecharam com arrependimento. Olhe com gratidão. Elas te trouxeram até aqui. Cada não foi um degrau. Cada demora foi um teste. E agora, você está diante do limiar do milagre. O momento em que o invisível começa a se tornar real. São José é o exemplo de quem esperou com fé e agiu com coragem. Ele não ficou parado, mas também não se desesperou. Ele seguiu trabalhando, confiando, cuidando daquilo que Deus lhe deu, até que o céu abrisse o caminho. O mesmo Deus que o guiou abrirá também as suas portas, mas não apenas para um emprego ou sustento, e sim para uma nova forma de viver, com confiança, propósito e paz. Quando as portas se abrirem, entre sem medo, porque o Deus que as abre também caminha com você através delas. E é desse ato de fé, esse passo firme na direção da promessa, que nasce o próximo movimento espiritual. O juramento da confiança, o momento em que o coração se entrega por completo. O juramento da confiança. Há um momento na vida em que a oração deixa de ser um pedido e se torna um pacto. Um pacto entre o coração humano e o coração de Deus. É o instante em que o medo cede e a alma declara: eu confio, mesmo sem entender. Esse é o juramento da confiança, a entrega total, o ato de fé que muda tudo. São José viveu esse pacto todos os dias. Quando o anjo o mandou aceitar Maria, ele confiou. Quando precisou fugir em plena noite, confiou. Quando tudo o que tinha era o trabalho das mãos e a promessa do céu, ele continuou confiando. José não precisava ver o futuro porque conhecia quem o guiava. A confiança é a mais alta forma de amor a Deus. Ela não exige provas, apenas presença. Quem confia não precisa de explicações. Precisa apenas saber que está no centro da vontade divina. E é nesse lugar que o coração encontra paz, mesmo quando o mundo desaba ao redor. Hoje Deus convida você a fazer o mesmo juramento. Não com medo, mas com coragem. Repita dentro de si, em voz firme e consciente: hoje eu escolho confiar. Mesmo sem respostas, eu me entrego. Mesmo sem sinais, eu espero. Mesmo sem força, eu creio. Porque o meu Deus é fiel e a sua providência nunca falha. Quando você faz esse voto, o céu registra. Algo muda dentro e fora de você. A ansiedade perde o poder, a dúvida se cala e o medo já não dita os passos. É como se uma nova aliança fosse selada. Uma aliança de fé que sustenta a alma quando as circunstâncias balançam.
Deus não precisa de fé perfeita, precisa de fé viva. Mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo ferida, Ele faz dela um rio que move montanhas. E toda vez que você reafirma a confiança, o céu trabalha a seu favor, porque nada toca o coração de Deus mais do que um filho que diz: Pai, eu confio em Ti. O juramento da confiança é o ponto de virada na vida espiritual. É o momento em que deixamos de pedir apenas o pão e começamos a agradecer pela mesa que está por vir. É o instante em que a fé deixa de ser teoria e se torna chão. E quando o coração repousa nesse chão de fé, a vida muda. O olhar se torna mais leve, o fardo mais suportável, e até o pouco se transforma em suficiente. É quando o espírito compreende que o sustento de Deus não vem apenas em abundância, mas em constância. E é exatamente sobre isso que o próximo passo desta caminhada fala: o dom do pão de cada dia, o presente divino que renova a esperança e mantém acesa a confiança. O dom do pão de cada dia. O pão de cada dia é mais do que alimento. É o sinal visível de uma promessa invisível. Cada vez que Deus nos permite comer, trabalhar ou simplesmente respirar, Ele está dizendo: eu continuo cuidando de você. Essa é a essência da providência. O cuidado constante que sustenta a alma e o corpo. José entendeu esse segredo. Ele não esperava milagres grandiosos. Ele via Deus nos detalhes, no pão que aparecia na mesa, no descanso depois de um dia difícil, na alegria simples de ver Jesus crescer. A vida do carpinteiro de Nazaré nos mostra que a verdadeira riqueza não está no muito, mas no suficiente. Vivemos em um tempo em que todos correm atrás do que é grande, esquecendo-se de agradecer pelo que é necessário. Queremos o futuro agora, queremos segurança total. Mas Deus nos ensina a pedir o pão de cada dia, não o pão do mês, nem o pão do ano, apenas o de hoje. Porque é no hoje que a fé se prova. Cada dia em que você acorda é uma nova chance de recomeçar. Cada dia em que você tem algo a oferecer, mesmo que pouco, é sinal de que Deus ainda está multiplicando. O pão de cada dia é o lembrete de que o Criador não abandona quem confia. Talvez você esteja esperando uma grande mudança, o emprego ideal, a virada financeira, a estabilidade que falta, mas o milagre já começou. Ele está no ar que você respira, na força que te mantém de pé, na coragem que ainda existe dentro de você mesmo depois de tudo. Esse é o pão de hoje. Quando Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, Ele não estava nos ensinando apenas a pedir, mas a confiar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Porque quem confia na providência não precisa acumular certezas, apenas renovar a fé. E quando a alma aprende a agradecer pelo pouco, o pouco começa a se multiplicar. A gratidão abre espaço para o milagre. A gratidão muda a frequência do coração, tira o olhar da falta e o volta para a fidelidade de Deus. O pão de cada dia é também o sustento da alma. A palavra, a Eucaristia, a presença de Deus que alimenta o espírito cansado. Ele não apenas mata a fome do corpo, mas fortalece o interior para continuar acreditando. José viveu com essa consciência. O seu trabalho era simples, mas o seu alimento era santo. Cada refeição, cada pausa, cada respiração era uma conversa silenciosa com Deus. E é nessa simplicidade que a fé floresce e a esperança se renova. O pão de cada dia é o lembrete de que Deus está aqui, agora, sustentando você neste exato momento. E quando essa presença é reconhecida, nasce dentro da alma um sentimento novo, o de estar guardado sob um manto invisível, protegido por um amor que não falha. E é sobre essa proteção divina que o próximo capítulo se ergue. O abrigo sagrado sob o manto de José, onde o coração cansado finalmente encontra descanso e segurança. Sob o manto de José. Há um lugar onde o medo não entra, onde a ansiedade perde a força e a alma cansada encontra repouso. Esse lugar tem nome: o manto de São José. Não é um tecido comum, é um símbolo da presença protetora de Deus sobre aqueles que confiam. Quando a vida parece frágil, quando as forças se esgotam e o futuro é incerto, é sob esse manto que a providência cobre seus filhos. José foi chamado nas Escrituras de homem justo.
E ser justo é viver em retidão diante de Deus, mesmo quando ninguém entende. Por isso, o seu manto representa mais do que proteção. Representa a graça que envolve quem permanece fiel. Assim como cobriu Maria e o menino Jesus nas noites frias de Nazaré, esse mesmo manto hoje se estende sobre você. Sob o manto de José, o inimigo não tem poder. Sob o manto de José, a alma aflita encontra serenidade. Sob o manto de José, os medos silenciam e a esperança renasce. É ali que o coração aprende que a proteção de Deus não é apenas livramento, é presença constante. Quantas vezes José deve ter olhado para o menino dormindo e pensado: como poderei proteger o filho do Altíssimo? E mesmo sem respostas, fazia o que sabia, confiava, guardava, amava. Essa é a mesma missão dele hoje: guardar os que creem, proteger os que lutam, consolar os que esperam. Imagine agora esse manto se estendendo sobre a sua casa, sobre cada preocupação, sobre cada ausência, sobre cada incerteza. Imagine essa presença silenciosa cercando você e os seus. Sinta a paz que vem do alto, não como emoção passageira, mas como certeza interior. São José é o guardião da igreja, mas também o guardião de cada família, de cada trabalhador, de cada pessoa que vive o dia a dia confiando em Deus. Quando tudo parece fugir do controle, é sob o seu manto que o céu recorda: você não está sozinho. Esse manto é também o símbolo da obediência. Ele cobre aqueles que permanecem fiéis mesmo quando não compreendem. E é por isso que quem se coloca sob essa proteção experimenta uma força inexplicável, a força que vem do Espírito Santo. Não há mal que resista à pureza de José. Não há tormenta que destrua aquele que se abriga sob sua intercessão. O manto do justo é escudo de luz, abrigo contra o desespero e sinal de esperança. E quando a alma encontra refúgio sob esse manto, ela se abre ao sagrado, pronta para elevar sua voz ao céu em um clamor poderoso, a oração da providência, o momento em que a fé se transforma em verbo e o coração se torna altar. A oração da providência. Agora é o momento de unir fé e voz, de transformar tudo o que foi vivido, chorado e esperado em uma só súplica, profunda, confiante e real. A oração da providência não é apenas um pedido por ajuda, é um ato de entrega. É quando o coração diz a Deus: eu desisto de lutar sozinho. E São José, o guardião dos impossíveis, se torna o mensageiro desse clamor, levando ao trono divino cada necessidade, cada angústia, cada lágrima. Faça silêncio por um instante. Respire. Imagine-se diante de Deus e repita com toda a força da alma: ó glorioso São José, homem justo e fiel, guardião da Sagrada Família e protetor da providência divina, vós que nunca deixastes faltar o pão à mesa do Filho de Deus, olhai também por mim, que agora atravesso o tempo da espera e da necessidade. Ensina-me a confiar como confiaste. Dá-me paciência para esperar o tempo de Deus, coragem para não desistir e sabedoria para reconhecer os sinais da sua presença. Abre as portas que estão fechadas, Senhor, e, se for da tua vontade, faz brilhar sobre mim uma nova oportunidade de sustento. Concede-me trabalho digno, paz no coração e força para servir com amor. Que nada me falte, nem a fé, nem o pão. E que mesmo nas horas de escassez, eu jamais duvide da tua providência. São José da Providência, cobre-me com o teu manto. Guia meus passos, abençoa minha casa e faz de mim instrumento da vontade divina. Entrego-te minha vida, meu futuro e tudo o que me pesa hoje, porque sei que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam. Amém. Essa oração é uma chave espiritual. Cada palavra abre uma fresta de luz onde antes havia sombra. Cada ato de confiança desloca algo no invisível. Talvez você não veja o resultado hoje, mas sentirá a paz. E essa paz é o primeiro sinal de que o céu começou a agir. A providência não chega apressada, mas chega inteira. E quando chega, transforma não apenas a situação, mas o coração de quem esperou. E é nesse silêncio após a oração, nesse instante de repouso espiritual, que algo maior começa a acontecer. A sensação de que o céu se abre, de que a resposta se aproxima, de que o impossível finalmente cede ao toque de Deus.
E é sobre esse momento que o último capítulo fala. Quando o céu se abre e a alma reconhece que o tempo da promessa chegou. Quando o céu se abre, há um instante sagrado, quase imperceptível, em que o peso da espera se dissolve e a alma entende: Deus veio. Não como um trovão, não como um milagre teatral, mas como uma brisa suave que toca o coração e muda tudo sem fazer barulho. Esse é o momento em que o céu se abre, não apenas sobre a sua vida, mas dentro dela. Quando o céu se abre, a alma deixa de pedir e começa a agradecer, porque ela sente, mesmo sem provas, que o milagre já está em curso. São José, o homem do silêncio, é o sinal vivo de que a fidelidade nunca é em vão. Aquele que esperou em obediência foi sustentado em cada passo. E é isso que Deus quer de você agora. Que confie com o mesmo coração, que espere com a mesma serenidade, que acredite com a mesma força. O céu se abre quando o medo cede à fé, quando a oração não é repetida por desespero, mas por amor. Quando a alma aprende a ver Deus, não apenas na resposta, mas no processo. O milagre acontece quando o olhar muda, quando o deserto deixa de ser castigo e passa a ser caminho. Talvez o emprego ainda não tenha chegado, talvez a solução ainda não tenha se mostrado, mas se o seu coração hoje sente paz, é porque o céu já começou a agir. A providência se move em silêncio e quem confia sente o toque antes de ver o resultado. Quando o céu se abre, o impossível perde força. Aquele currículo esquecido é lembrado, aquela porta que parecia trancada se destranca, aquele medo que paralisava perde o sentido. E mesmo que o resultado venha de outro modo, você perceberá que Deus nunca deixou de cuidar. É assim que a providência se manifesta, não apenas suprindo, mas transformando, trocando desespero por fé, escassez por gratidão e solidão por presença divina. Hoje, o céu se abre sobre você. E São José da Providência, o protetor dos que esperam, estende as mãos e intercede diante do trono do Altíssimo. A bênção chega não como um relâmpago, mas como o amanhecer, lenta, suave, mas irresistível. E agora, onde antes havia medo, a confiança. Onde antes havia angústia, a serenidade. Onde antes havia desespero, a fé. Porque quando o céu se abre, o coração aprende a verdade mais profunda de todas. Deus nunca abandona quem confia. Feche os olhos, respire fundo. Sinta essa presença que te envolve agora. O tempo da espera terminou. O tempo da graça começou. Você está sob o manto da providência. Amém.